Olá, está no ar o Opinião Legal, um programa onde você pode tirar todas as suas dúvidas sobre qualquer tema ligado à justiça. Veja os destaques dessa nossa edição. O dia a dia dos condomínios, como são decididas as despesas, qual o real poder de um síndico, o que diz a lei sobre a inadimplência dos condôminos. Condomínio edilício, esse é o tema de hoje do programa Opinião Legal. E para tirar as dúvidas sobre esse tema, quem está conosco é o advogado Eduardo Correia. E daqui a pouco a gente volta com mais Opinião Legal para você. Até já! Bem no coração da cidade, Teresópolis acaba de ganhar uma nova opção para quem quer fazer reuniões empresariais, palestras e muito mais. É o novo auditório do Várzea Shopping. São 150 metros quadrados e capacidade para 40 pessoas. Espaço climatizado e com data show disponível para qualquer tipo de apresentação. E você ainda conta com todo o conforto e praticidade do estacionamento e dos restaurantes e cafeterias que só o Várzea Shopping pode oferecer. Venha conhecer o novo auditório do Várzea Shopping. A melhor relação custo-benefício da cidade para sua reunião, apresentação ou palestra. Várzea Shopping, tudo em um só lugar, para você, sua família e agora também para sua empresa. Tem sorrisos espontâneos, tem outros meio forçados, tem sorrisos simultâneos, muitos deles apaixonados. Para a Ortho Center, todos os sorrisos são importantes. Por isso, nós estamos sempre investindo para oferecer a você as técnicas mais modernas em ortodontia, odontopediatria, endodontia, implantodontia, reabilitação oral e cirurgia. Na hora de cuidar do meu sorriso, eu só confio na Ortho Center. Quer saber por quê? Aqui na Ortho Center, a nossa preocupação fundamental é com o paciente. Nós não medimos esforços para trazer para a nossa clínica técnicas e equipamentos de última geração. Viu só porque eu sou cliente da Ortho Center? E você, o que você está esperando? Ortho Center, cuidando bem do seu sorriso. A revolution is happening in your town. There's no way to resist. You'll travel to the future. And more, much more. Here we go again. Blu-ray, the new technology that is going to change your life. Available in Pátio Raquel Locadora. Pátio Raquel, making your dreams come true. Você nem sabe. Meu filho começa a fazer inglês semana que vem. Quando você fala fazer inglês, soa tão antigo quanto dizer fazer ginástica. Inglês? Bombas, meu. Sou pipa, né? Você é muito antenado. Tem que pensar no futuro dos filhos. Chocante. Sofrível, hein? Hoje em dia, não dá pra fazer só inglês. É por isso que na cultura, seu filho conversa com pessoas de outros países, aprende a se expressar em público, cria projetos de cidadania e muito mais. Fazer só inglês ficou antigo. Faça cultura. Entenda a diferença em culturainglesa.net. A Ortoclinic tem tudo para deixar o seu sorriso mais bonito. Seja ele grande, pequeno ou de qualquer idade, na Ortoclinic você encontra o que há de mais moderno em ortodontia, implantodontia e todos os tratamentos odontológicos com os melhores especialistas. A Ortoclinic é composta por uma equipe de cirurgiões dentistas coordenados pelo Dr. Gustavo Alves, especialista em ortodontia e implantes dentários, com 17 anos de experiência profissional. Na Ortoclinic, a nossa melhor propaganda é o sorriso dos nossos clientes. Depois que eu coloquei aparelho aqui na Ortoclinic, muita coisa mudou. Eu passei a sorrir mais, a me sentir mais feliz, mais segura. Para garantir meu sorriso, só aqui na Ortoclinic. Ortoclinic, a emoção de sorrir ao seu alcance. O programa Opinião Legal está de volta e hoje o nosso tema é condomínios. Se você quiser participar, dando sugestões, fazendo perguntas sobre o tema de hoje ou sobre outro qualquer tema ligado à justiça, basta você entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, opiniãolegal@hotmail.com, ou através do nosso WhatsApp, que você está vendo aí na parte de baixo da sua tela. Vamos começar então
nosso bate-papo aqui com o nosso colaborador jurídico, o advogado Eduardo Corrêa. Doutor Eduardo, mais uma vez, um grande prazer tê-lo aqui no Opinião Legal. E vamos começar falando aqui sobre um tema que certamente é do interesse de muita gente, que é condomínio, né? E para começar, vamos esclarecer, até porque muita gente acha que tem dúvidas. O que é condomínio, afinal de contas? É uma palavra que muita gente usa às vezes de uma forma errada. O que é condomínio exatamente, doutor Eduardo? Bem, em direito, domínio significa propriedade. Condomínio é a copropriedade, é a propriedade simultânea exercida por mais de uma pessoa. O que é condomínio edilício? Esse é um termo jurídico, pouca gente conhece. O que é condomínio edilício? Existem vários tipos de condomínio. Condomínio edilício, especificamente, o que é? Edilício vem de edificação. Condomínio edilício é um condomínio exercido por mais de uma pessoa num prédio, num edifício. E o condomínio, nesse caso, ele é considerado uma pessoa jurídica? Não, o condomínio ele não tem personalidade jurídica. O condomínio, no direito, ele é considerado uma pessoa formal, ele possui personificação. Então, ele pode ser processado e também processar quando tem algum direito, né, lesado. Né? Quem representa o condomínio é o síndico. Mas quando alguém, por exemplo, um condômino, né, processa o condomínio, como é que se faz? Pode-se utilizar, então, o Código de Defesa do Consumidor nesse tipo de processo? Não, já está pacificado na jurisprudência que o Código de Defesa do Consumidor ele não é utilizado em relações condominiais. Tá? O que regulamenta nesse tipo de situação é o Código Civil. Então, o Código Civil é que, então, rege qualquer tipo de relação jurídica existente entre condomínio e condômino, proprietário, ou então condomínio. Quando o condomínio compra alguma coisa, que o condomínio também ele faz negociações. Uhum. Aí pode ser até que se utilize o Código de Defesa do Consumidor, porque ele é o destinatário final do produto. Uhum. Mas a relação entre condômino e condomínio é regulada pelo Código Civil, não pelo Código de Defesa do Consumidor. Uma outra dúvida muito comum que as pessoas têm é qual a diferença entre convenção de condomínio e regimento interno? Bem, antes de a gente tratar dessa questão, a gente tem que andar um pouco para trás. Uhum. Né? O condomínio, para ele ser constituído, lá você tem um terreno, a construtora, que é representada por seus sócios, né? Ou então um grupo de pessoas, quando compra um terreno, é instituído condomínio. Para instituir um condomínio, é preciso que se faça um memorial descritivo. Tá? Ali a gente discrimina as frações ideais, o número de unidades, tá? A destinação, a finalidade para que o condomínio terá, se é residencial, se é comercial, ou então se o prédio vai ser misto, comercial e residencial. Tá? Isso é levado à prefeitura. A prefeitura, então, autoriza, através de licenças, a constituição de um condomínio. Tá? Isso tem que ser aprovado por todos os condôminos, né? No caso, os donos da construtora ou então os proprietários propriamente dito. Depois disso, é criado, então, uma convenção. Essa convenção seria a certidão de nascimento do condomínio, que também é aprovada pelos condôminos e levada a registro. Ali vai ter a questão de quantas unidades também o condomínio terá, os tipos de assembleia com suas convocações, prazos de convocação. É o que rege a vida dos condôminos dentro de um condomínio, juntamente com o regimento interno, né?
que vai regular ali a convivência entre os condôminos, tá? Então, quando a convenção ela está em conflito com o Código Civil, o que prevalece é o Código Civil. Quando o regimento interno está em conflito com a convenção, o que vai prevalecer é a convenção. Existe também uma gradação normativa do que prevalece, né? Então, repetindo, quando existe um conflito entre a convenção e o Código Civil, prevalece a lei. Quando existe uma contradição entre o regimento interno e a convenção, prevalece a convenção. Tá? Perfeito. Existe essa gradação, as pessoas têm que prestar atenção nisso. E as leis que regem, então, é o Código Civil, a Lei 4.591 de 64, naquilo que não foi revogada pelo novo Código, a Convenção e o Regimento Interno. São basicamente essas 4 leis ou normas que regem o condomínio. Avançando nesse assunto, doutor Eduardo, a convenção ela deve ser registrada no RGI, o Registro Geral de Imóveis, e as atas das assembleias também precisam ser registradas em cartório? A convenção ela deve ser registrada no registro de imóveis para tornar o seu efeito erga omnes e também para tornar pública perante todos que existe uma convenção e que existe uma regra que deve ser observada por todos os condôminos. As atas também é aconselhado que sejam registradas. Elas não têm a obrigatoriedade do registro, mas para aqueles condôminos que faltaram por algum motivo às assembleias ou que não foram nas assembleias porque não quiseram, também para que eles tomem conhecimento, é necessário então que essas atas sejam registradas, tá? Para depois lá na frente eles não falarem, olha, eu não tomei conhecimento. O certo era ele ter comparecido, mas no momento em que ele não comparece, né, quando você leva uma ata a registro, você torna ela pública perante terceiros e para aquelas pessoas que também não compareceram. E evita que algum condômino depois possa questionar até a veracidade daquela ata, porque a ata ficando guardada só sob a guarda do síndico, por exemplo, depois algum condômino pode dizer, mas peraí, não foi bem isso que foi dito na Assembleia, não é? Porque nas Assembleias, elas são... nós discutimos interesses relevantes, interesses importantes para o condomínio. Então, ali, muitas vezes, né, é decidido algo e para que aquilo se torne eficaz, né, e depois alguém não suscite uma nulidade porque não tomou conhecimento, é importante, então, que se leve a registro. Agora, ainda falando sobre a Assembleia, quais são os tipos de assembleias e quantas assembleias podem ser realizadas a cada ano? Existe um limite? São 2 tipos, a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária, ela obrigatoriamente deve ser realizada uma vez por ano ou 2 vezes, ou a cada 2 anos, tá? Uma vez por ano ou a cada 2 anos, dependendo do que prevê a convenção para a gestão do síndico, porque o síndico ele pode ter a sua gestão anual ou bienal. Então, toda vez que nós tivermos eleição de síndico, deverá ela ser convocada, né, para ser realizada, e caso ela não seja convocada, 1/4 dos condôminos poderá também convocar essa assembleia, ou então qualquer condômino pode requerer ao juiz, tá? A outra seria a Assembleia Geral Extraordinária, convocada por 1/4 dos condôminos, quando há necessidade, ou também por intermédio do síndico,
o síndico pode convocar desde que ele ache que haja necessidade para tratar de um determinado assunto, tá? Essa pode ser convocada a qualquer momento. Agora, uma coisa importante também, doutor Eduardo, aí, que a senhora até já respondeu, que é quem pode convocar as assembleias condominiais. O senhor já respondeu. O síndico pode convocar as assembleias condominiais, a AGO, uma vez por ano, ou a cada 2 anos, e um quarto dos condôminos, tá? No momento em que essa assembleia não é convocada, né, não é realizada, tem legitimidade para requerer qualquer condômino perante o juiz. Pois é, dentro disso é o que eu ia perguntar. Condômino inadimplente, ele tem direito a voto na assembleia? Nesse caso, por exemplo, um condômino que está inadimplente, ele poderia até se manifestar, até requerendo? O condômino que está inadimplente com a cota condominial, ele não tem direito a convocar e não tem direito a voto, tá? Mas essa questão aí é um pouco relativa, porque se ele tiver mais de uma unidade, se ele for proprietário de 4 unidades dentro de um condomínio edilício, ele terá direito a voto apenas com relação àquelas unidades que ele está em dia, adimplente. Então, ele tem 4 unidades e ele deve ele está inadimplente com relação a uma, ele tem direito a 3 votos, tem direito aos votos das restantes. É um caso específico, né? É um né? caso específico. Se ele tiver mais Agora, o condômino inadimplente, ele não tem direito a voto, mas se ele se fizer representar por procurações, ele pode votar em nome daquelas outras unidades, ou então em nome daqueles outros condôminos. Que estejam adimplentes. Eduardo, vou pedir sua licença, a gente vai fazer agora uma pequena pausa para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do programa Opinião Legal e a gente vai continuar falando sobre condomínios. Se você quiser participar, basta você nos enviar um e-mail, opiniãolegal@hotmail.com. Pode ser sobre esse tema que nós estamos tratando nessa edição ou sobre qualquer outro tema ligado à justiça. E você também pode participar através do nosso WhatsApp. O número você está vendo aí na parte de baixo da nossa tela. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do programa Opinião Legal. Até já! Bem no coração da cidade, Teresópolis acaba de ganhar uma nova opção para quem quer fazer reuniões empresariais, palestras e muito mais. É o novo auditório do Várzea Shopping. São 150 metros quadrados e capacidade para 40 pessoas. Espaço climatizado e com data show disponível para qualquer tipo de apresentação. E você ainda conta com todo o conforto e praticidade do estacionamento e dos restaurantes e cafeterias que só o Várzea Shopping pode oferecer. Venha conhecer o novo auditório do Várzea Shopping. A melhor relação custo-benefício da cidade para sua reunião, apresentação ou palestra. Várzea Shopping, tudo em um só lugar, para você, sua família e agora também para sua empresa. Tem sorrisos espontâneos, tem outros meio forçados, tem sorrisos simultâneos, muitos deles apaixonados. Para a OrtoCenter, todos os sorrisos são importantes. Por isso, nós estamos sempre investindo para oferecer a você as técnicas mais modernas em ortodontia, odontopediatria, endodontia, implantodontia, reabilitação oral e cirurgia. Na hora de cuidar do meu sorriso, eu só confio na OrtoCenter. Quer saber por quê? Aqui na OrtoCenter, a nossa preocupação fundamental é com o paciente. Nós não medimos esforços para trazer para a nossa clínica técnicas e equipamentos de última geração. Viu só porque eu sou cliente da OrtoCenter? E você, o que você está esperando? OrtoCenter, cuidando bem do seu sorriso. A revolution is happening in your town. There's no way to resist. You'll travel to the future. And more, much more. Here we go again. Blu-ray, the new technology that is going to change your life.
Available in Pátio Raquel Locadora. Pátio Raquel, making your dreams come true. Você nem sabe. Meu filho começa a fazer inglês semana que vem. Quando você fala fazer inglês, soa tão antigo quanto dizer fazer ginástica. Inglês? Pombas, meu. Sou pipa, né? Você é muito antenado. Tem que pensar no futuro dos seres. Chocante. Sou incrível, hein? Hoje em dia, não dá pra fazer só inglês. É por isso que na cultura, seu filho conversa com pessoas de outros países, aprende a se expressar em público, cria projetos de cidadania e muito mais. Fazer só inglês ficou antigo. Faça cultura. Entenda a diferença em culturainglesa.net. A Ortoclinic tem tudo para deixar o seu sorriso mais bonito. Seja ele grande, pequeno ou de qualquer idade, na Ortoclinic você encontra o que há de mais moderno em ortodontia, implantodontia e todos os tratamentos odontológicos com os melhores especialistas. A Ortoclinic é composta por uma equipe de cirurgiões dentistas coordenados pelo Dr. Gustavo Alves, especialista em ortodontia e implantes dentários, com 17 anos de experiência profissional. Na Ortoclinic, a nossa melhor propaganda é o sorriso dos nossos clientes. Depois que eu coloquei aparelho aqui na Ortoclinic, muita coisa mudou. Eu passei a sorrir mais, a me sentir mais feliz, mais segura. Para garantir meu sorriso, só aqui na Ortoclinic. Ortoclinic, a emoção de sorrir ao seu alcance. Estamos de volta com mais um bloco do programa Opinião Legal e hoje nós estamos falando sobre condomínios. Se você quiser participar do nosso programa, basta você entrar em contato com a nossa produção através do nosso e-mail, opiniãolegal@hotmail.com, ou então através do nosso WhatsApp. O número você está vendo aí na parte de baixo da sua tela. Vale lembrar que você pode fazer perguntas não só sobre o tema que nós estamos tratando hoje nessa edição, como também você pode dar sugestões sobre outros temas que você quer ver aqui no nosso programa. Os nossos colaboradores jurídicos vão tirar todas as suas dúvidas sobre o tema que você nos sugerir. Bom, dando continuidade então à nossa conversa aqui, doutor Eduardo, o senhor estava falando no último bloco que há casos específicos que os condôminos que estão inadimplentes podem participar da Assembleia, podem votar na Assembleia. E a questão dos inquilinos, né? Os inquilinos também podem participar e votar nas assembleias de condomínio? Os inquilinos, por morarem no condomínio, eles podem participar das assembleias, porém não terão direito a voto, salvo se tiverem com uma procuração. Né? Uma procuração do proprietário. Do proprietário. Essa procuração ela tem que ter, né, não só para os inquilinos, mas para todos os demais, firma reconhecida do constituinte, né, do mandante, e seguir os requisitos do Código Civil. A unidade tem que estar adimplente. Agora, o síndico, os membros do Conselho Fiscal e até os empregados do condomínio, eles podem receber procuração para votar nessas assembleias? Sim, não há impedimento legal para isso. O aconselhado é que isso não se torne corriqueiro, né? A procuração, ela é um instrumento de representação, né? Onde ela geralmente é utilizada para aquela pessoa que não pode comparecer no dia e no horário. Mas o aconselhado é que o síndico não se faça representar, não represente as demais unidades, porque ele pode ali estar chancelando, estar validando as suas contas, os seus atos. Então não é aconselhado que o síndico venha munido com 10, 15 procurações. Pode estar votando em causa própria. Porque né? ele pode estar ali chancelando um ato irregular e isso não é aconselhado, né? Inclusive até tem assembleias... antiético. Até tem algumas convenções que proíbem que o síndico possa votar por meio de procurações, justamente para evitar esse tipo de situação. Até porque há assembleias que vão decidir, por exemplo, inclusive se
se o síndico ele vai ter isenção da taxa condominial, se ele vai ter direito a salário, se ele já tem salário, se vai aumentar o salário dele. Uma situação, um exemplo aqui, que a gente pode até comentar depois, é a questão de uma assembleia convocada com o fito de destituir o síndico ou de discutir as contas do síndico. Né? O síndico comparecendo lá com as procurações, ele vai votar a favor dele. Então não é aconselhado que o síndico utilize. Né? Algumas convenções até proíbem, como eu já disse. Agora, dentro desse espírito da questão ética, né, das assembleias, né, a pergunta que eu vou fazer agora, inclusive, ela é muito pertinente, inclusive no Congresso Nacional, onde esse é um debate polêmico. Né? Nas assembleias de condomínio, é permitido o voto secreto? Não. O voto ele tem que ser aberto e individualizado. Né? Ele é contado e é individualizado. Voto hipótese... favorável, unidades tais. Votos contra, unidades tais. Em nenhum momento o voto é secreto. Bom, o síndico, né, você já falou que pode votar nas assembleias condominiais, essa aí já é uma dúvida que a gente já tirou. Mas uma coisa que acontece muito, né, nas assembleias, e quem é condômino, né, num prédio sabe que isso é verdade, é que a assembleia de condomínio geralmente, né, tem alguma polêmica dentro da assembleia. A maior parte delas tem algum tipo ali de conflito, alguém levantando alguma questão. A pergunta que eu faço, né, a prática de tumultuar ou causar inconveniente durante uma assembleia, ela pode ser caracterizada como delito? Dependendo da acusação, sim, né? O Código Penal ele prevê os crimes de injúria, calúnia e difamação, né? Então, o que eu aconselho, caso a pessoa que está acusando não tenha provas, é para tomar muita cautela para ela não incorrer num desses crimes, tá? O ideal até é que nas assembleias, o ambiente onde elas são realizadas seja monitorada com vídeo e áudio, né? Algumas administradoras, elas até cedem, né? Aí eu não sei se elas alugam um espaço, mas elas cedem ambientes com câmera e áudio, e isso acaba facilitando muito e tolhendo aquelas condutas exasperadas, né? De pessoas que, às vezes, por até leviandade, acabam acusando determinada pessoa, o síndico ou o conselho fiscal, de estarem praticando irregularidades, mas ela não tem prova. Então isso ficando registrado numa câmera, com áudio ali, a coisa evita, né, esse tipo de situação. E eu aconselho também que a pessoa ofendida ou a pessoa que está acusando, tendo provas, deixar isso tudo consignado em ata, porque a ata ela é um documento jurídico. Ela pode ser utilizada depois num processo, né? Então, tudo que é falado, é feito numa assembleia condominial, deve ser escrito, transcrito pelo secretário, que é escolhido no início da assembleia, e consignado no papel. Agora, dentro dessa questão da assembleia ainda, você chegou a falar nessa questão de uma forma en passant, eu vou explorar isso aqui um pouquinho mais em detalhe. O síndico ele pode ser destituído. Em que casos ele pode ser destituído? O síndico ele pode ser desconstituído nos casos em que ficar provado que ele está gerindo o prédio contra os interesses do condomínio, da maioria, quando ele está se apropriando indevidamente dos valores depositados em conta, ou quando ele contrata um serviço que está em valor muito acima do praticado no mercado, né? Quando ele não representa o
os interesses condominiais, geralmente é isso que acontece, está lá, ficou decidido numa ata de assembleia que o síndico tem tantos meses ou tantos dias para proceder com determinada coisa, com determinada conduta, e ele fica omisso. Ele não representa os interesses do condomínio, não está representando os interesses da vontade da maioria. Aí ele pode ser destituído com a convocação de 1/4 dos condôminos. Né? E aí, tendo maioria desse 1/4 dos condôminos na Assembleia, ele é destituído? Sim. Para a convocação de uma Assembleia com o fim específico de destituir o síndico. Maioria simples. A maioria simples é 25% dos condôminos. E para a destituição do síndico, maioria absoluta dos presentes. O que seria a maioria absoluta? 50% mais 1 dos presentes. Isso aí já mata várias dúvidas que eu já tinha aqui, né? E tem a questão também, você falou aí de maioria simples, maioria absoluta, mas tem questões, por exemplo, o que é unanimidade? Tem alguma questão dentro da Assembleia que tem que ser votada por unanimidade para ser aprovada? A unanimidade é um termo jurídico que se usa para o consenso total ou os votos totais no mesmo sentido. Isso seria a unanimidade. Existem alguns pontos em que as convenções estipulam a unanimidade de votos para a sua alteração. Né? A alteração da convenção precisa, acho que, da unanimidade. Ainda nessa questão de unanimidade, de maioria absoluta e simples, a questão do quórum. Explica só para a gente melhor, direitinho, o que é o quórum especificamente, no caso de uma Assembleia de Condomínio. O quórum é o número mínimo exigido para deliberar sobre determinado assunto. A gente escuta muito no Congresso de que o projeto de lei não foi colocado em pauta para julgamento porque não atingiu o quórum mínimo necessário. É um número necessário, é um número mínimo de pessoas para se discutir ou para se deliberar determinado assunto. Esse quórum, ele é determinado na convenção do condomínio. Então, quer dizer, cada condomínio pode ter um quórum diferente. Isso. Alguns, a lei, o Código Civil determina um número mínimo. Né? Mas o prédio, o condomínio, tem essa liberdade de botar isso na sua convenção. Tem a sua liberdade para colocar na sua convenção. E o que não estiver na convenção, o que a convenção for omissa, vai cair lá na vala comum da lei. Tudo que não estiver na convenção, a gente se remete às leis do Código Civil ou à Lei 4.591 de 64, que é a lei que também rege os condomínios. Naquilo que o Código não revogou, porque a lei é de 64 e o Código é de 2002. O Código Civil é de 2002. Doutor Eduardo, vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais. Mais uma vez, vou pedir sua licença. Próximo bloco a gente vai continuar falando sobre essa questão dos condomínios, mas eu quero entrar um pouquinho mais na questão das despesas de condomínio. Essa é sempre um assunto interessante. É um assunto bastante interessante e que gera muita polêmica e discussão entre os condôminos. A gente vai para mais uma pausa do programa Opinião Legal. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do nosso e-mail, opiniãolegal@hotmail.com, ou então o nosso WhatsApp que você está vendo aí na sua tela. E mais uma vez, você pode participar com perguntas sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema que você gostaria de ver aqui no nosso programa. A gente volta daqui a pouco com mais um bloco do Opinião Legal. Até já!
Bem no coração da cidade, Teresópolis acaba de ganhar uma nova opção para quem quer fazer reuniões empresariais, palestras e muito mais. É o novo auditório do Várzea Shopping. São 150 metros quadrados e capacidade para 40 pessoas. Espaço climatizado e com data show disponível para qualquer tipo de apresentação. E você ainda conta com todo o conforto e praticidade do estacionamento e dos restaurantes e cafeterias que só o Várzea Shopping pode oferecer. Venha conhecer o novo auditório do Várzea Shopping. A melhor relação custo-benefício da cidade para sua reunião, apresentação ou palestra. Várzea Shopping, tudo em um só lugar, para você, sua família e agora também para sua empresa. Tem sorrisos espontâneos, tem outros meio forçados, tem sorrisos simultâneos, muitos deles apaixonados. Para a OrtoCenter, todos os sorrisos são importantes. Por isso, nós estamos sempre investindo para oferecer a você as técnicas mais modernas em ortodontia, odontopediatria, endodontia, implantodontia, reabilitação oral e cirurgia. Na hora de cuidar do meu sorriso, eu só confio na OrtoCenter. Quer saber por quê? Aqui na OrtoCenter, a nossa preocupação fundamental é com o paciente. Nós não medimos esforços para trazer para a nossa clínica técnicas e equipamentos de última geração. Viu só porque eu sou cliente da OrtoCenter? E você, o que você está esperando? OrtoCenter, cuidando bem do seu sorriso. A revolution is happening in your town. There's no way to resist. You'll travel to the future. And more, much more. Here we go again. Blu-ray, the new technology that is going to change your life. Available in Patti Raquel Locadora. Patti Raquel, making your dreams come true. Você nem sabe. Meu filho começa a fazer inglês semana que vem. Quando você fala fazer inglês, soa tão antigo quanto dizer fazer ginástica. Inglês? Pombas, meu. Supimpa, né? Você é muito antenado. Tem que pensar no futuro dos seres. Chocante. Sofrível, hein? Hoje em dia, não dá pra fazer só inglês. É por isso que na cultura, seu filho conversa com pessoas de outros países, aprende a se expressar em público, cria projetos de cidadania e muito mais. Fazer só inglês ficou antigo. Faça cultura. Entenda a diferença em culturainglesa.net. A Ortoclinic tem tudo para deixar o seu sorriso mais bonito. Seja ele grande, pequeno ou de qualquer idade, na Ortoclinic você encontra o que há de mais moderno em ortodontia, implantodontia e todos os tratamentos odontológicos com os melhores especialistas. A Ortoclinic é composta por uma equipe de cirurgiões dentistas coordenados pelo Dr. Gustavo Alves, especialista em ortodontia e implantes dentários, com 17 anos de experiência profissional. Na Ortoclinic, a nossa melhor propaganda é o sorriso dos nossos clientes. Depois que eu coloquei aparelho aqui na OrtoClinic, muita coisa mudou. Eu passei a sorrir mais, a me sentir mais feliz, mais segura. Para garantir meu sorriso, só aqui na OrtoClinic. OrtoClinic, a emoção de sorrir ao seu alcance. Olá, estamos de volta com mais um bloco do programa Opinião Legal. Hoje nós estamos falando sobre condomínios. Se você quiser participar dando sugestões ou fazendo perguntas sobre esse tema, basta entrar em contato conosco pelo e-mail opiniãolegal@hotmail.com ou então pelo nosso WhatsApp. O número você está vendo aí na sua tela. Como sempre, eu lembro que você pode fazer perguntas ou dar sugestões sobre qualquer tema ligado à justiça. Bom, continuando a nossa conversa aqui, doutor Eduardo, sobre essa questão dos condomínios, a gente está falando sobre a questão das despesas, né? Despesa é sempre um tema que gera polêmica dentro do condomínio. Uma coisa importante é que muita gente tem dúvida. Pode ser estipulado um valor de condomínio igual para todas as unidades, para todos os apartamentos? O condomínio, ele sobrevive com aquilo que ele arrecada a título de taxa condominial. Teve uma época na justiça que os autores ingressavam com a ação alegando que todos os condôminos deveriam pagar igualmente a cota condominial, principalmente
aquelas pessoas que moravam na cobertura ingressavam com esse tipo de ação, porque a cobertura geralmente é uma unidade, né, de apartamento maior do que as outras, que estão nos andares abaixo dela. Eles alegavam que todos utilizavam de forma igual a garagem, as partes comuns, os elevadores, independente de quem morasse no primeiro andar ou morasse no último. Todos teriam à disposição os mesmos serviços. Então, que o valor da contribuição, da cota condominial, deveria ser paritária, deveria ser igual para todos. Só que o Código Civil, no seu artigo 1336(1), diz que é dever do condômino contribuir na proporção de sua fração ideal. Então, ficou pacificado hoje na jurisprudência que aquela unidade condominial que possui uma fração ideal maior, possui uma metragem quadrada maior, né, do que as demais, um somatório maior, ela deverá contribuir com um valor maior. Uma dúvida minha, isso também influencia, isso também rege a questão, por exemplo, de quando um prédio, né, um condomínio, ele tem ele mede o consumo de água, né, uma coisa só. E também isso influencia na questão de quanto o condômino vai pagar, porque, por exemplo, se uma cobertura é maior do que os apartamentos que estão abaixo, e nesse caso ele paga a mais, né, do que os demais, por conta da questão da fração ideal, né, dos outros apartamentos, a questão de água, luz, às vezes de prédios que tem uma coisa só, que recebem uma conta de luz só, na hora de pagar, os condôminos pagam de forma igual ou pagam também de acordo com a fração ideal do seu imóvel? Bem, você está falando a questão quando não existe nas unidades o hidrômetro individualizado. Exatamente, que muitos prédios antigos não têm. Muitos prédios antigos não têm. Aí o consumo de água é rateado entre todos. Exatamente. Isso acontece muito naqueles prédios antigos, onde a pessoa não tem o costume, o hábito de cuidar da água da piscina. Então ela vai, esvazia a piscina e depois enche de novo. E aí todos acabam pagando por aquele desperdício de água ou então pela falta de zelo no tratamento da água da piscina. Exato. E também tem casos, às vezes, que tem um apartamento que tem 6, independente até da fração, às vezes tem 6 moradores. Né? O outro até é maior, mas tem uma cobertura, mas mora só um casal. Mora só um casal. Existe alguma legislação específica ou a convenção do condomínio que estabelece? A convenção o que vai reger nesses casos aí é a convenção. Né? O fato de, dentro de uma unidade residencial, morarem 10 pessoas compostas de uma família, né, você não pode impedir, limitar o número de moradores, porque isso vai de frente com o direito de propriedade. Sim. Tá? Mas a questão do consumo de água... A questão do consumo de água, infelizmente, vão ter que se reunir, né, e convocar uma assembleia para discutir essa questão. Que na maioria dos prédios antigos acaba dividindo igualmente por todos. Pois mas também aí é o lance de todos se reunirem, já que a maioria não concorda com esse pagamento de consumo de água para o deleite do morador da cobertura que não faz o tratamento. É questão de o pessoal se reunir numa Assembleia Geral Extraordinária e decidir se aplica multa, né? se dá uma advertência e depois aplica uma multa. Né? Entendi. Não, é importante, eu até fiz essa pergunta porque me surgiu agora, porque tem muitos prédios antigos que não tem no Rio, é muito comum isso, né? Ou então fazer um orçamento também, através do síndico, de empresas especializadas para a instalação de hidrômetro individual, né? Isso é né, em cada unidade.
Agora, uma outra dúvida, doutor Eduardo, quem responde pelas despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio? As despesas ordinárias responde o morador da unidade, seja ele inquilino ou proprietário. E as despesas extraordinárias, o condômino proprietário. Nesse caso aí, o inquilino não participa, né, nessas despesas extraordinárias. O inquilino ele só vai concorrer contribuindo com as despesas extraordinárias se tiver vinculado a algo que ele utilize durante o período de locação. Tá? Quebrou uma peça do elevador, a peça é cara e precisa de uma cota extra para comprar essa peça. Ele utiliza o elevador, está naquele período de locação dele, ele estaria obrigado. E o que é e qual é a finalidade do fundo de reserva? Bem, o fundo de reserva é uma participação que vem mensalmente na proporção geralmente de 10% do valor da cota de condomínio e ele é destinado para obras, para serviços extraordinários, para imprevisões que acontecem no condomínio e ele é destinado para esse fim. O inquilino, nesse caso, ele participa? Ele contribui para o fundo de reserva? Ele participa para o fundo de reserva. Quando a despesa dessa obra está diretamente relacionada ao pagamento do fundo de reserva. A Assembleia foi reunida e decidiu que deverá ser pago um fundo de reserva e esse fundo de reserva será destinado para determinada obra no condomínio que o inquilino se beneficiará também. Então, durante esse período aí que ele está no imóvel, ele vai contribuir. Terminou o contrato de locação, o dono do imóvel não colocou ninguém no imóvel ou o contrato não foi prorrogado, aí passa-se no mês subsequente para o dono do imóvel essa despesa. Mas durante o período que ele estiver no condomínio, durante o período que esse contrato de locação estiver vigorando, ele contribui sim. Agora, uma coisa que também é uma dúvida muito comum, né? O que pode ser cobrado quando o condômino atrasa, né, o pagamento da taxa condominial? O que pode ser cobrado nesse caso? Existe alguma lei que determina um limite? O que pode ser cobrado? O Código Civil determina que a multa agora é de 2%, antigamente era de 10%, podendo chegar até 20%, né? Mas de 2011 para cá, o valor da multa por atraso do pagamento do condomínio, multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelos índices estipulados na convenção ou os oficiais que o governo determina através da Fundação Getúlio Vargas. E o condômino que está inadimplente com a taxa condominial, ele pode ter o número do seu apartamento identificado? Pode, no balancete e restrito apenas aos moradores do condomínio. Em nenhum momento isso pode ser divulgado aos quatro ventos, trazendo para ele um constrangimento ou colocando ele numa situação vexatória. Tá? Mas no balancete pode vir lá discriminado numa folha. Relatório dos devedores. E aí as unidades que estão devendo e os valores. Até para que o Conselho Fiscal, que juntamente com o síndico são os órgãos que administram o condomínio, possam ter uma noção de quem vem pagando, de quem não vem, quando será o momento oportuno para ingressar com uma ação,
porque o débito condominial está subindo muito. Então, isso tem que estar bem claro, apenas, repito, restrito aos moradores do condomínio. Isso não pode ser levado para fora do extramuros, não. O condomínio inadimplente, ele pode ser privado, ele pode ser proibido de utilizar as áreas comuns do prédio? Não, de forma alguma. Ele pode ser privado. Até porque ele, como condômino, ele é dono de uma fração ideal daquela parte comum. Então, ele não pode ser privado de utilizar a piscina, de utilizar a sauna, e caberá ao condomínio utilizar os meios legais para fazer a perseguição desse crédito através de uma ação de cobrança. Tá? O condômino que tiver tolhido o direito ao uso, ele terá violado o seu direito de propriedade. E tem um prazo, existe algum prazo para entrar com ação de cobrança em relação a esses condôminos que estão inadimplentes? A partir do momento em que ele deixa de honrar com o pagamento da cota condominial, já dá ensejo para a propositura de uma ação de execução. Já no primeiro mês? Já no primeiro mês. Mas geralmente as pessoas esperam engordar um pouquinho mais esse saldo devedor. A partir do terceiro mês já liga a luz vermelha e acho que já é um momento propício, né, esgotados os meios amigáveis para fazer essa cobrança, não surtindo efeito, entrar com um processo a partir do terceiro mês. Às vezes a pessoa viaja, né? Esquece. Às vezes é um esquecimento, não é uma coisa, né, que se repete ao longo de um período. Né? O ideal também seria, e aí é uma opinião que eu dou aqui no programa, é verificar o histórico desse morador. Se ele é um morador que ele sempre veio pagando direitinho e de um momento para o outro ele deixou de pagar, o síndico bater lá na porta dele ou através do interfone, procurar saber o que está acontecendo, se ele está acometido de uma doença, se ele está desempregado, o que houve, né? Porque se ele vem mantendo um histórico de regularidade de pagamentos e de um momento para o outro deixou de pagar, é porque aconteceu alguma coisa. Sim. Então, também tem que se levar o bom senso aí, né? E o condômino que está inadimplente, ele pode ser negativado? Pode ter o seu nome inscrito no Serasa, no SPC, enfim, como acontece às vezes com outros devedores? Olha, essa é uma questão nova que não está regulamentada, mas que alguns condomínios vêm utilizando. Eu recomendo cautela. Isso tem que estar previsto ou na convenção ou decidido em assembleia condominial, e tem que estar também de uma forma bem clara para os condôminos que deixarem de pagar o condomínio poderão ter seu nome incluído nos cadastros restritivos de crédito. É uma questão que não está pacificada. Não existe uma previsão legal nesse sentido taxativa, mas hoje o Tribunal de Justiça ele admite que uma sentença com trânsito em julgado, ou seja, aquela que não caiba mais recurso, você pode requerer que ela seja levada a protesto. Então você pode protestar aquele título judicial transitado em julgado, tá? É uma questão aí um pouquinho polêmica e eu recomendo uma certa cautela. Ok. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora no nosso programa para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão aí que envolve o condomínio, né? A questão das instalações externas, como ar-condicionado, questão de troca de entrada, da entrada social, vazamentos, às vezes, que acontecem nas colunas, né, do edifício, enfim, coisas que podem atingir a todos os condôminos e que são questões ainda que atraem muita discussão dentro dos condomínios.
Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do programa Opinião Legal, lembrando mais uma vez que você pode participar do nosso programa através do nosso e-mail opiniãolegal@hotmail.com ou através do nosso WhatsApp. O número você está vendo aí na sua tela. Participe com perguntas, com sugestões também sobre outros temas ligados à justiça, que os nossos colaboradores jurídicos terão o maior prazer de tirar essas dúvidas para você. A gente volta já já com mais um bloco do programa Opinião Legal. Até já. Bem no coração da cidade, Teresópolis acaba de ganhar uma nova opção para quem quer fazer reuniões empresariais, palestras e muito mais. É o novo auditório do Várzea Shopping. São 150 metros quadrados e capacidade para 40 pessoas. Espaço climatizado e com data show disponível para qualquer tipo de apresentação. E você ainda conta com todo o conforto e praticidade do estacionamento e dos restaurantes e cafeterias que só o Várzea Shopping pode oferecer. Venha conhecer o novo auditório do Várzea Shopping. A melhor relação custo-benefício da cidade para sua reunião, apresentação ou palestra. Várzea Shopping, tudo em um só lugar, para você, sua família e agora também para sua empresa. Tem sorrisos espontâneos, tem outros meio forçados, tem sorrisos simultâneos, muitos deles apaixonados. Para a OrtoCenter, todos os sorrisos são importantes. Por isso, nós estamos sempre investindo para oferecer a você as técnicas mais modernas em ortodontia, odontopediatria, endodontia, implantodontia, reabilitação oral e cirurgia. Na hora de cuidar do meu sorriso, eu só confio na OrtoCenter. Quer saber por quê? Aqui na OrtoCenter, a nossa preocupação fundamental é com o paciente. Nós não medimos esforços para trazer para a nossa clínica técnicas e equipamentos de última geração. Viu só porque eu sou cliente da OrtoCenter? E você, o que você está esperando? OrtoCenter, cuidando bem do seu sorriso. A revolution is happening in your town. There's no way to resist. You'll travel to the future. And more, much more. Here we go again. Blu-ray, the new technology that is going to change your life. Available in Pátio Raquel Locadora. Pátio Raquel, making your dreams come true. Você nem sabe. Meu filho começa a fazer inglês semana que vem. Quando você fala fazer inglês, soa tão antigo quanto dizer fazer ginástica. Inglês? Pombas, meu. Sou pipa, né? Você é muito antenado. Tem que pensar no futuro dos seres. Que chocante. Sofrível, hein? Hoje em dia, não dá pra fazer só inglês. É por isso que na cultura, seu filho conversa com pessoas de outros países, aprende a se expressar em público, cria projetos de cidadania e muito mais. Fazer só inglês ficou antigo. Faça cultura. Entenda a diferença em culturainglesa.net. A Ortoclinic tem tudo para deixar o seu sorriso mais bonito. Seja ele grande, pequeno ou de qualquer idade, na Ortoclinic você encontra o que há de mais moderno em ortodontia, implantodontia e todos os tratamentos odontológicos com os melhores especialistas. A Ortoclinic é composta por uma equipe de cirurgiões dentistas coordenados pelo Dr. Gustavo Alves, especialista em ortodontia e implantes dentários, com 17 anos de experiência profissional. Na Ortoclinic, a nossa melhor propaganda é o sorriso dos nossos clientes. Depois que eu coloquei aparelho aqui na OrtoClinic, muita coisa mudou. Eu passei a sorrir mais, a me sentir mais feliz, mais segura. Para garantir meu sorriso, só aqui na OrtoClinic. OrtoClinic, a emoção de sorrir ao seu alcance. Estamos de volta com o último bloco do programa Opinião Legal e hoje nós estamos falando sobre condomínios. Se você quiser participar fazendo uma sugestão, fazendo uma pergunta sobre o tema de hoje ou sobre qualquer outro tema ligado à justiça, basta você entrar em contato conosco através do nosso e-mail opiniãolegal@hotmail.com ou então através do nosso WhatsApp, o número você está vendo aí na parte de baixo da sua tela. Bom, continuando aqui o nosso papo, doutor Eduardo, a questão que eu gostaria de perguntar agora é sobre a questão de furtos.
O condomínio, ele pode ser responsabilizado quando acontece um furto dentro de algum apartamento? Dentro de um apartamento, não. E fora dele, nas áreas comuns, depende. Tudo tem que se remeter ao que diz a convenção. Mas dentro de um apartamento, se não tiver a concorrência, a coautoria com o empregado da portaria do condomínio que facilitou a entrada, né? E se nada ficar provado nesse sentido, o condomínio não responde. Mas quando você diz facilitou a entrada, significa que o porteiro, por exemplo, facilitou propositalmente ou às vezes por incompetência ele deixou alguém subir sem avisar o condômino e aquele condômino foi assaltado? Aí vai entrar a questão do que a gente chama de dever de guarda, tá? Porque vou tentar ser bem sucinto nessa questão. A convenção é omissa, não fala nada a respeito. Mas aí, em virtude do condomínio começar a gastar dinheiro colocando câmeras de vigilância, cerca eletrificada, ofendículos que a gente chama, aqueles cacos de vidro em cima do muro, né, arame farpado, e de repente até tem alguns que mais abonados que contratam empresas de vigilância colocando vigilantes em tudo quanto é canto. Ele acaba assumindo para si o que nós chamamos de dever de guarda. Então, se você paga para ter uma vigilância e se ficar demonstrado que aquela vigilância falhou, o condomínio pode ser responsabilizado sim. Tá? Nesses ele casos, começa a chamar a responsabilidade para ele. Tá? Óbvio que depois o condomínio, comprovando que o erro partiu da empresa de vigilância, ele pode rescindir o contrato com essa empresa, pode entrar com uma ação regressiva pedindo o reembolso do que ele gastou com aquela pessoa que foi furtada, né? Mas no caso que o condomínio tem só ali as suas câmeras de segurança internas para controle do porteiro, não, aí ele não poderia ser responsabilizado nesse caso. Tudo vai depender do contexto fático, tá? Se ficar, vamos supor, provado que o porteiro teve coparticipação no crime, o condomínio acaba respondendo porque o patrão responde pelos atos do preposto. Depois o empregado é mandado até embora por justa causa, entra-se com uma ação de ressarcimento contra ele também, ele já vai ser penalizado na esfera criminal, então tudo depende do contexto fático, tá? Mas a convenção é que reza se o condomínio é responsável ou não. E aí, se a convenção for antiga e for omissa e o condomínio for chamando para si a questão do dever de guarda, o condomínio pode ficar responsável sim. Já tem alguns julgamentos nesse sentido. Tá? Uma outra questão, quem pode ser responsabilizado quando ocorre, por exemplo, uma queda de um objeto, cai um objeto de um apartamento e causa danos a terceiros, causa danos a uma pessoa, por exemplo, que estava passando ali na hora e se machucou por conta dessa queda? Se restar provado que um vaso, um objeto caiu de uma determinada varanda ou janela de um prédio, de um apartamento, é o dono daquela unidade que responderá. Se não ficar provado, quem responde é o condomínio. De qualquer forma, um dos dois vai responder por isso. A pessoa que foi lesada, que se machucou, certamente ela não ficará com prejuízo. Ou responde o dono do imóvel, ou então o condomínio. E depois o condomínio também, sabendo ou tomando ciência de onde partiu o vaso, de onde caiu, poderá então entrar com uma ação regressiva. Ainda dentro dessa questão da segurança que a gente estava falando
na pergunta anterior, que é a questão se o condomínio pode ser responsabilizado quando o furto ocorre no interior de uma unidade. É permitida a retenção do documento de identidade de um motoboy, por exemplo, quando ele entra no condomínio? O motoboy vai fazer uma entrega no condomínio. A gente estava falando há pouco sobre a questão até do controle, né, de quem entra, quem sai, até no caso de um furto. Um condomínio, ele tem o poder de reter o documento de um motoboy, por exemplo? Não pode. O condomínio, assim que chega um fornecedor de serviço, uma entrega de pizza, uma farmácia para entregar um remédio, um motoboy para, enfim, ir até uma determinada unidade, ele apresenta o documento, o porteiro anota num livro próprio o nome dele, de onde ele vem, para onde ele vai, entra em contato com o dono do imóvel, certifica se realmente foi pedido algo e devolve a carteira de identidade, o documento de identificação para o prestador de serviço. Hoje a lei proíbe que você tenha retenção de documentos. Inclusive é muito comum, até em prédios no centro da cidade, prédios até comerciais, haver uma identificação obrigatória na portaria. Você faz um cadastro rápido, a pessoa entrega a carteira de identidade, a funcionária do condomínio faz um cadastro rápido no computador e entrega um cartão magnético para passar na catraca. Inclusive tem condomínios que até tiram foto, né? Você tira foto da pessoa também, é uma questão de segurança. Isso tudo pode? Pode. O que não pode é reter o documento da pessoa. Não pode reter. Tá certo. Agora, uma coisa e aí a gente já entra na questão do direito de vizinhança, que é uma coisa muito polêmica, né? Quais são as situações de conflitos em condomínio mais corriqueiras, doutor Eduardo? Na sua experiência, o que o senhor observa mais? O que causa mais conflito dentro dos condomínios? Primeiro, os ruídos fora do horário da lei. A lei estipula um horário das 7 da manhã até as 22 horas. As festas que se prolongam após esse horário, varando madrugada dentro. A questão dos animais, né, que acabam fazendo suas necessidades nas áreas comuns e o dono do animal acaba não limpando. A questão de briga entre casais também. Tudo isso acaba gerando, né? Porque, principalmente porque hoje questão de vaga de garagem também. A questão de vaga de garagem também é um assunto que gera polêmica. A pessoa estaciona fora do quadrado dela, estaciona na garagem do vizinho. Não, e hoje em dia isso acaba se tornando cada vez mais comum, até porque, principalmente nos prédios mais modernos, né, as construções mais modernas, as paredes são mais finas do que nas construções mais antigas. Então você tende a ouvir muito mais, por exemplo, eu falo aí a respeito da questão dos ruídos. Os ruídos acabam se propagando de uma forma muito maior nesses prédios mais modernos, onde as paredes são mais finas, né? Então acaba gerando mais incômodo para os vizinhos. O vizinho também, que não tem, durante o dia da semana, tempo disponível para colocar um quadro e resolve colocar num dia de domingo, de manhã, furando a parede. E acaba com a tranquilidade do vizinho do lado que está ali. Está ali descansando. E aí, o que a gente dá como uma opinião legal para resolver esse tipo de situação primeiro, o diálogo pacífico, tentar resolver na conversa. Depois, procurar o síndico, anotando no livro de reclamações, para que o síndico tome providências e aí, dependendo da convenção, a convenção pode aplicar uma advertência por escrito, uma multa, não sendo resolvido por intermédio do síndico, porque muitas vezes essas questões são afetas apenas aos particulares e aí o síndico também não quer se dispor com o vizinho,
e aí ele acaba falando, olha, essa questão é particular, não é condominial, é questão de direito de vizinhança. Procurar um advogado, o advogado então vai fazer uma notificação extrajudicial, ameaçando que dentro daquele determinado prazo não sanar com a irregularidade, serão tomadas as medidas judiciais cabíveis. E aí depois então entra-se com uma ação. Agora, se não for resolvido. Dentro dessas questões que causam conflito, que causam polêmica dentro do condomínio, você falou sobre a questão dos animais, né? Qual é o posicionamento, né, predominante sobre essa questão de animais dentro de condomínio? Os animais hoje, no direito, eles estão ganhando espaço. Muitos são tratados até como se filhos fossem. Verdade. Alguns médicos, eles recomendam até que a pessoa tenha um animal para evitar entrar num estágio de depressão. Então, hoje, o animal é um bicho doméstico que a gente não pode negar a existência dele e não pode tolher também a presença dele dentro de um apartamento, caso a pessoa queira ter. Isso é inerente ao direito de propriedade e, caso alguém se sinta incomodado, tem que se levar em consideração algumas questões. A pessoa tem um animal que está trazendo perigo à vizinhança, é um animal bravo, é uma questão de saúde, pode trazer doenças, o animal está doente. Então, o aconselhado é que se vacine o bicho, apresente a carteira de vacinação sempre atualizada ao síndico, tá? E quando não interfere no direito de vizinhança, não prejudica o vizinho, é permitido. É permitido ter é permitido, se algum condomínio tolher esse direito, possivelmente o dono do animal, entrando com uma ação na justiça, conseguirá uma liminar favorável da permanência do animal dentro de casa. Mesmo que isso esteja em convenção. Mesmo que isso esteja em convenção, dentro de casa, porque dentro da casa dele a propriedade é exclusiva. Agora, na área comum, aí o condomínio pode botar determinadas regras. Se o animal trouxer perigo, se for um animal de raça feroz, um animal bravio, coleira, focinheira, isso pode. Passar só pelo elevador de serviço. Não entrar no elevador social, descer pelas escadas ou pelo elevador de serviço. Isso a questão da higiene também. O animal defecou na área comum. O dono do animal ser obrigado a limpar, né, não deixar sujeira. Isso tudo o condomínio pode regulamentar. Agora, proibir, não. Porque tem dois direitos aí, o direito de vizinhança e o direito de propriedade. Ambos têm que estar contrabalanceados. No momento em que um começa a interferir no outro, aí caberá ao juiz decidir quem é que tem razão. Não é fazer da casa também um ambiente de veterinária. O cara chegar lá e botar 10 hamsters, 50 cachorros, 30 gatos dentro de casa e não cuidar. Aí a casa deixa de ser um apartamento e passa a ser uma jaula. Tem pessoas, às vezes, que têm problema com isso. Tem gente que tem animal demais, né? Por exemplo, gato. Às vezes tem pessoas que têm, senhoras que têm muitos gatos, acabam incomodando a vizinhança por causa do cheiro. Se ficar demonstrado e provado que aquele ambiente não é insalubre, não pode prejudicar, pode trazer doenças para os moradores e que está perturbando o sossego do vizinho e que está afetando, inclusive, em noites, na madrugada, porque os cachorros latem e tudo, pode ser que
o juiz tome aí uma medida paliativa nesse sentido. Tá? Agora, doutor Eduardo, e quando... Não proibir nunca. Quando não é o animal que é o problema, quando é o próprio condômino que é um problema, quando o condômino tem práticas, tem comportamentos antissociais, esse condômino ele está passível de ser expulso do condomínio? Existe essa possibilidade até de expulsar um condômino que está causando um problema geral para todos os demais? Essa é uma conduta, uma situação extremada. O que o Código determina, a princípio, são aplicações de multas que podem chegar até o décuplo do valor da cota condominial. Se permanecer com condutas reiteradas e que sejam contrárias ao interesse do condomínio, pode ser até que ele venha a ser expulso. Um exemplo seria ele praticar atividades criminosas dentro do condomínio, né? E se isso ficar demonstrado que ele utiliza a unidade para praticar esse tipo de conduta, além de ele estar cometendo um crime, né, ele pode ser, sim, expulso do condomínio. Se, por exemplo, o condomínio, não que ele venda, mas que ele consuma drogas dentro do apartamento e o cheiro do consumo da droga, por exemplo, fumando maconha no apartamento, isso chega até o vizinho do lado, ou incomoda vários vizinhos, né? E essa prática repetida, reiterada, ela pode ensejar, em última instância, esgotadas todas as possibilidades, depois de já ter sido multado inúmeras vezes, pode ensejar na expulsão do condomínio? Olha, essa questão aí é mais ligada ao comportamento inconveniente, né? Porque às vezes o cara, não querendo fazer uma apologia aqui, mas ele pode fumar lá o baseado dele e se manter uma pessoa calma. E você ter um vizinho que usa a bateria o dia inteiro e faz barulho. Eu acho que nesse caso o barulho da bateria seria uma questão de mais intolerância do que o próprio uso da maconha, né? Que ele está utilizando para uso próprio, ele não está traficando. Eu estou dando um exemplo de uma situação que de repente poderia estar causando um incômodo a todos os vizinhos e aí numa situação extremada, se isso ensejaria a expulsão dele. A questão do comportamento inconveniente incompatível com os interesses condominiais. No momento em que ficar provado que a conduta do morador é incompatível com os interesses do condomínio e que aquilo está afetando de sobremaneira ao ponto que a presença dele se tornou persona não grata, pode ser, né, dentro do princípio do contraditório, da ampla defesa, mediante um processo legal, devido processo legal, o juiz ponderando quem tem razão, expulsá-lo ou não. Mas isso só pode ser feito através de processo judicial, através de uma assembleia. Através de um processo judicial, né? Então, respeitado e observado o princípio do direito do contraditório e da ampla defesa. Agora, a gente estava falando há pouco sobre a questão do furto, né, dentro do condomínio. E quando o furto é cometido por um empregado do condomínio, nesse caso, a responsabilidade é do condomínio, né? Para ficar bem claro. Sim. Quando o furto ou o roubo é praticado por um empregado do condomínio e ficar provado, quem responde, caso não haja reparação pelo próprio empregado, é o condomínio, que responde pelos atos dos seus prepostos. E aí, nesse caso, não tem dúvida. Se for comprovado, o empregado estava furtando, ali, então, o condomínio é obrigado a ressarcir. O que pode acontecer é o empregado ser demitido por justa causa e lá na frente, quando ele tiver que receber os seus direitos trabalhistas, pedir ao juiz trabalhista para que retenha parte da verba indenizatória ao
a pessoa que foi prejudicada, porque ficou comprovado que ele roubou, que ele furtou e que o objeto do furto ou do roubo não foi recuperado. Pode ser feito isso, né? Deixando a questão de furto de lado, uma outra questão que às vezes suscita polêmica também, a questão, por exemplo, da fachada do prédio, né? O envidraçamento, às vezes, da varanda. Às vezes tem prédios que tem, né, a varanda aberta e o condômino resolve envidraçar. Ou então colocar grades, fechar aquilo ali de uma outra forma. Ou colocar uma tela, aquelas telas que são telas protetivas, né, telas para impedir que a pessoa caia, principalmente criança e tal. Tudo isso pode caracterizar uma alteração na fachada do edifício e está sujeita à decisão aí em assembleia, em decisão dos outros condôminos? O envidraçamento da varanda, bem como a colocação de redes, desde que aprovado em assembleia, mantendo-se padrão de cor, modelo, é permitido, tá? Mas isso tem que passar por uma aprovação em assembleia, onde todos comunguem desse mesmo entendimento. Questão de pintura da varanda, que é considerada uma área útil, embora seja uma parte exclusiva do condomínio, ela faz parte da fachada do prédio, porque ela está num ambiente externo. Se for pintada de uma outra cor, mesmo que essa pintura seja em recuo, se ela for pintada com uma cor distinta, esse condômino ele pode vir a ser intimado a desfazer e a voltar no padrão original. Tem que tomar muito cuidado com isso para que o condomínio não tenha uma alteração de fachada e aí o patrimônio, o empreendimento seja desvalorizado em virtude dessas obras irregulares. Doutor Eduardo, infelizmente o nosso tempo terminou. Tem muitas outras questões, inclusive eu gostaria até, a gente já recebeu até um retorno aqui da nossa produção a respeito das perguntas aí dos nossos telespectadores e dos nossos internautas. Muita gente está querendo saber mais sobre a questão de conflito em condomínio. Então eu vou pedir para que depois a gente volte num outro programa falando especificamente desse tema, que é mais ligado a direito de vizinhança. Sim. Porque eu acho que isso aí é uma questão que a gente tem que abordar num outro programa. As pessoas estão pedindo aí através do nosso e-mail e através do nosso WhatsApp. E eu gostaria que então num outro programa, não necessariamente o próximo, a gente voltasse aí nessa questão. Pode ser? Direitos de vizinhança, que é um outro instituto processual, embora conexo com esse daí, né? Mas a gente pode tratar sim. Maravilha. Será um prazer. Eu agradeço muito e agradeço mais uma vez aqui a participação do Dr. Eduardo Corrêa, nosso principal colaborador jurídico, que tem aqui nos ajudado a esclarecer uma série de dúvidas sobre temas ligados à justiça. Hoje nós falamos sobre condomínio. Se você ainda tem alguma dúvida, se você ficou com alguma dúvida a respeito desse tema que nós tratamos hoje aqui no Opinião Legal, basta você entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, opiniãolegal@hotmail.com, ou então através do nosso WhatsApp. O número você está vendo aí na sua tela. Nós vamos ter o maior prazer aqui de repassar essas perguntas aos nossos colaboradores jurídicos, que vão responder no ar a você, ou, caso você deseje, podem até responder também por e-mail ou entrar em contato com você através do WhatsApp. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Dr. Eduardo Corrêa, que mais uma vez aqui trouxe respostas brilhantes sobre esse tema tão controverso que é condomínio. Espero que você tenha gostado de mais essa edição do Opinião Legal. A gente se vê na próxima edição. Até lá!